Neste vídeo falaremos sobre a ATEA, Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. A ATEA é uma associação sem fins lucrativos, registrada legalmente e na Receita Federal, cujo estatuto está disponível ao público no site da entidade. Ela foi fundada em 2008 e vem conquistando milhares de membros todos os anos, com ações ousadas e inovadoras. Desde os primeiros dias da internet, muitos espaços virtuais vêm sendo criados para compartilhar textos, abrigar discussões e reunir ateus online. Esses espaços são extremamente importantes, pois se não fosse pela internet, pouquíssimas pessoas teriam conseguido acesso ao conhecimento que lhes permitiu chegar ao ateísmo. De que outra maneira descobriríamos o pensamento crítico, o método científico e as críticas ao teísmo e às religiões? Sites e comunidades online voltados para ateus já existem em abundância, mas muitos ateus desejavam ir muito mais além do mundo virtual, buscando criar mudanças no mundo real, especialmente mudanças na maneira como os ateus são vistos pela sociedade e como o Estado se relaciona com a religião. Não é possível mudar o mundo sozinho, mas unidos podemos ir longe. É para nos unir em torno de causas comuns, combater o preconceito e agir no mundo real que existe a ATEA. Panorama do ateísmo no Brasil. Não existem estatísticas confiáveis sobre o ateísmo no país. O censo fornece apenas os dados referentes ao sem religião, que incluem tanto ateus como teístas, que não se consideram membros de nenhuma fé específica. Lamentavelmente, o IBGE se recusa a fornecer os dados específicos de ateus, de modo que somos obrigados a recorrer a pesquisas particulares, de pequena precisão, que apontam entre 1 e 3% de ateus. Portanto, algo entre 2 e 6 milhões de ateus. A pesquisa Diversidade Sexual e Homofobia no Brasil, publicada em 2008 pela Fundação Perseu Abramo, mediu o grau de aversão a diversos grupos de pessoas, incluindo gente muito religiosa, gente muito rica, travestis, transexuais, gays, lésbicas, bissexuais, prostitutas, garotos de programa, pessoas com AIDS, ex-presidiários e usuários de drogas. Constatou-se que os ateus despertam repulsa e ódio em 17% da população e antipatia em outros 25% da população. Portanto, 42% dos brasileiros têm algum tipo de aversão a ateus, índice superior a todos os demais grupos pesquisados. No Nordeste, a aversão chega a 51%. E, no entanto, o Estado não nos dá o direito sequer de enfrentá-la com força e ações concretas. Os ateus enfrentam diariamente situações de preconceito e discriminação na escola, no trabalho, entre amigos, em sua vida amorosa e até mesmo dentro de casa. Comentários como "ateu rouba, mata e destrói", veiculados na TV aberta em rede nacional, longe de representarem exceção, mostram a regra do que pensam sobre nós. Os interessados podem verificar centenas de casos já coletados pela instituição em nosso Twitter e em nossa página no Facebook. São pessoas que foram humilhadas, hostilizadas ou que perderam amigos, emprego, companheiros e até vínculos familiares. São mães dizendo que preferiam que os filhos não tivessem nascido, professores dizendo aos alunos que eles nunca serão nada na vida, estranhos nos desejando dor, doença e morte. Se essas mesmas situações tivessem como vítima qualquer outro grupo étnico ou religioso, dariam manchetes e levariam à ação imediata das autoridades. Mas como é dirigido contra ateus, nada acontece. Isso tem que acabar. Como importante reflexo desse estado de coisas, a postura do Estado com relação à religião é claramente enviesada. No papel, o Estado brasileiro é laico, desde o fim da monarquia. Mas na prática, ele não é neutro no que diz respeito à religião. E os beneficiados por essas políticas discriminatórias são sempre os mesmos. A maneira mais fácil de perceber a parcialidade do Estado brasileiro é imaginar um país que dá imunidade tributária e dinheiro a rodo a organizações ateias, mas nenhum às religiosas. Que obriga o oferecimento de estudos de ateísmo em escolas públicas, onde nada se fala de religião. Imaginem um país que assina tratados de colaboração com países cuja única atividade é a promoção do ateísmo.
cujos leitores barram candidatos religiosos que ostentam proeminentes símbolos da descrença em tribunais e órgãos legislativos, onde se começam sessões com a leitura de Nietzsche ou de Christopher Hitchens ou mesmo Richard Dawkins, e cuja moeda diz Deus não existe. Qualquer religioso ficaria indignado com esse sistema de coisas e com razão lutaria para mudá-lo, porque ele é discriminatório e extremamente injusto. Bem, é exatamente esse o país em que vivem os ateus e todas as demais minorias religiosas. Formas efetivas de ativismo. Tudo o que fazemos influencia as pessoas à nossa volta. Uma conversa com amigos pode mudar para sempre a visão distorcida que eles podem ter sobre ateus. Mas o alcance de iniciativas individuais como essa é extremamente limitado. Um abaixo-assinado online pode ser mais eficaz, mas seu sucesso depende não apenas de um sistema eficiente de divulgação, como da capacidade de encontrar um alvo sensível à nossa pressão. Entendemos que o espaço virtual já está cheio de boas iniciativas e que criar mais sites e mais grupos de discussão gera muito pouco resultado concreto. Não é o objetivo primário da Ateia fornecer discussões profundas sobre o ateísmo e temas correlatos, pois isso já está feito. Nosso papel é gerar mudanças hoje, de maneira mais eficiente possível, o mais rapidamente possível, com a menor quantidade de recursos possível. Uma pesquisa da CNT Census, realizada a pedido da revista Veja, mostrou que 59% dos brasileiros não votariam em um ateu, o que não apenas sinaliza, mais uma vez, os índices altíssimos de preconceito que sofremos, mas indica também que os ateus dificilmente conseguirão apoio dos membros do Executivo e do Legislativo em suas causas. Resta-nos, portanto, recorrer ao Judiciário e ao Ministério Público. Sabemos que muitos desses magistrados e promotores não estarão sensíveis a nossas demandas, mas, ao menos, eles não dependem do voto popular e podem exercer suas convicções com um pouco mais de liberdade, o que melhora nossas chances de sucesso. É por esse motivo que uma de nossas vias preferenciais de atuação é o ativismo judicial, através de ações civis públicas, representações ao Ministério Público, obrigações de fazer e não fazer e outras ferramentas jurídicas. Outra via consagrada de ativismo é a exposição na mídia, que cumpre diversos objetivos ao mesmo tempo. Ela nos tira da invisibilidade, traz nossa visão de mundo ao debate público, reafirma nossas posições perante a sociedade e conquista novos membros. Esse espaço pode ser conseguido através de campanhas de publicidade paga, eventos públicos como encontros, caminhadas, protestos e também através da mídia espontânea, que reporta atividades relevantes da entidade, como ações judiciais, ou nos dá espaço em artigos de opinião e direitos à resposta. À medida que a entidade cresce, também conquistamos espaço em organismos públicos e privados, com que compartilhamos objetivos, incluindo a Atea em processos decisórios que dão voz à comunidade e aumentam nossa influência nos rumos da sociedade. Realizações da Atea. As conquistas da Atea. Muito poucas pessoas ficaram sabendo que o Brasil assinou uma concordata, ou seja, um acordo com o Vaticano, já que a mídia praticamente boicotou o assunto. A concordata dá uma série de privilégios à Igreja Católica, incluindo ensino religioso católico em escolas públicas, que atualmente é objeto de ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal. O acordo também protege os símbolos católicos em repartições públicas de remoção, legítimas sentenças do Vaticano sobre casamentos efetuados em território nacional, nega vínculos empregatícios da Igreja com sacerdotes, assim impedindo processos trabalhistas e responsabilização da Igreja quando há abusos cometidos pelos padres, e ainda legaliza uma concordata anterior que vem sendo aplicada à margem da lei. Tendo conhecimento disso, o presidente da Atea foi a Brasília conversar com o relator da matéria no Congresso, levando pedidos de outras instituições contrárias à aprovação, como o Superior Órgão de Umbanda de São Paulo e a Organização da Parada do Orgulho Gay de São Paulo. Em articulação com deputados contrários ao acordo e a professora Roseli Fishman, chegou a ser recebido pelo então presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, e participou depois de programa abordando o assunto na TV Senado. Foram ao total
4 viagens a Brasília, no segundo semestre de 2009, apenas 6 meses depois da fundação da entidade. Essa atuação rendeu diversas entrevistas e até um artigo de opinião publicado no Jornal do Brasil. Os interessados em conhecer melhor o assunto podem consultar o blog Reação à Concordata. Para combater o preconceito e a desinformação, é vital ter presença em mídias impressas tradicionais, que ainda carregam enorme prestígio e têm uma audiência particularmente qualificada. Depois do artigo no Jornal do Brasil, outros 3 se seguiram. Em 2010, o presidente da ATEA publicou o artigo Ateísmo e Cidadania, na página 3 da Folha de São Paulo, e o artigo Especialmente os Ateus, no Correio Brasiliense. Em 2011, publicou o texto O Fundamentalismo de Cada Dia, novamente na página 3 da Folha de São Paulo. Ocupar esses espaços confere visibilidade e prestígio à instituição e permite que, pela primeira vez, nossas ideias sejam apresentadas à sociedade em nossas próprias palavras. Com isso, manifestações da ATEA, como a Carta Aberta a José Serra, tendem a conseguir espaço na mídia. Com a publicação da reportagem da Folha sobre a carta, por exemplo, centenas de sites e jornais reproduziram a notícia. Assim, a ATEA vai se tornando referência e gera notícias e artigos nas mais variadas mídias, como a revista Piauí e muitas outras. A ação da ATEA que gerou mais notícia foi a campanha dos ônibus, posteriormente transformada em campanha de outdoors. Como prevíamos, a exibição das mensagens em si representou apenas uma pequena parcela de toda a exposição que recebemos devido à mídia espontânea gerada pelas notícias da campanha. Além de incontáveis citações e reproduções na internet, foram muitas dezenas de matérias em jornais, rádios e TV, às vezes em página dupla, com ampla exibição dos cartazes. Essa é uma forma extremamente eficaz de divulgação de nossa mensagem, em layouts que foram muito bem avaliados, tanto por associados como por simpatizantes. Além de divulgar nossas ideias, a campanha nos trouxe grande quantidade de novos membros, cumprindo diversos objetivos da associação, ao mesmo tempo a um custo bastante pequeno para o espaço da mídia que gerou. É importante mencionar o que a ATEA tem feito através do ativismo judiciário. Nossa primeira grande causa veio com uma série de declarações do jornalista José Luiz da Atena. É rotineiro que da Atena afirme que criminosos, particularmente cruéis, não têm Deus no coração. Mas desta vez ele foi mais claro, associando explicitamente os tipos mais vis de criminalidade ao ateísmo. Para ele, o sujeito que é ateu, na minha modesta opinião, não tem limites. É por isso que a gente tem esses crimes aí. Quero mostrar também que tem gente que não acredita em Deus. É por isso que o mundo está assim. Essa porcaria. Guerra, peste, fome e tudo mais. E entendeu como é que é o negócio? São os caras do mal, entendeu? Se bem que tem ateu que não é do mal, mas o sujeito que não respeita os limites de Deus é porque, não sei, não respeita limite nenhum. Até vinha meses monitorando as declarações do jornalista. Conseguiu com exclusividade esse material e entrou na justiça contra ele, além de enviar uma denúncia ao Ministério Público e outra à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância em São Paulo. Diversas pessoas entraram com suas ações também, graças ao material fornecido pela ATEA, e já houve pelo menos um ganho de causa de um ateu, no interior de São Paulo. A entidade conseguiu uma liminar em favor do seu direito de resposta, mas ela foi cassada, e agora aguardamos a sentença final. Em 2011, o programa Profeta da Nação, veiculado pela Rede TV, mostrou um pastor afirmando que a pessoa que não acredita em Deus é perigosa. Ela mata, rouba e destrói. O ser humano que não acredita em Deus atrapalha qualquer um. Mais uma vez, a ATEA conseguiu e divulgou esse material e levou sua denúncia ao Ministério Público, que acionou os responsáveis na Justiça. Também em 2011, noticiou-se que a Secretaria-Geral da Presidência da República promoveria um culto religioso no Palácio do Planalto, e a ATEA prontamente questionou juridicamente sua realização. Às vezes, nossa ajuda se dá diretamente às vítimas de discriminação e preconceito, como já aconteceu em 2 casos no interior de Minas Gerais, em que rapazes ateus eram coagidos a orar em escolas públicas e discriminados por se recusarem.
Em outras, pedimos diretamente ao poder público que tome providências, como nos seguintes casos, todos em 2012. Ação civil pública contra o financiamento de uma passeata católica pela Prefeitura de São Paulo. Representação ao Ministério Público de Santa Catarina, relativo a uma lei do município de Biguaçu, que determinava a construção de monumento à Bíblia Sagrada. Representação ao Ministério Público de Tocantins, projeto de lei municipal que obrigará a leitura de trechos bíblicos nas escolas de Araguaína. Representação ao Ministério Público da Bahia, lei que obriga a leitura do Pai Nosso nas escolas municipais de Ilhéus no início do dia letivo. Representação ao Ministério Público de Minas Gerais, decreto legislativo que determina a reprodução de trechos bíblicos no contra-cheque dos servidores públicos municipais de Juiz de Fora. Representação ao Ministério Público de Pernambuco, inauguração pela Prefeitura de Campina Grande de um monumento à Bíblia e um logradouro público com provável uso indevido de verbas públicas. Interpelação judicial e ação de responsabilidade em Salvador, buscando reparação por danos morais por recusa de 2 agências de publicidade em veiculação à campanha dos ônibus. Pedido de assistência em ação movida pelo Ministério Público em Ilhéus, pelo fim da lei do Pai Nosso. A primeira ação civil pública da ATEA, contra o Colégio Estadual de Curitiba, que realiza práticas religiosas católicas. Como resultado desse trabalho, a ATEA vem conquistando espaço nos mais diversos órgãos, grupos e autarquias, tendo assento no Comitê de Diversidade Religiosa da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, no Comitê de Direito e Liberdade Religiosa da OAB São Paulo, no Comitê Consultivo da Empresa Brasileira de Comunicação para a determinação da programação da faixa religiosa do canal, na Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro e coordenando o Núcleo de Ateísmo da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania. Por que participar? Muitas pessoas se perguntam por que deveriam participar da ATEA. E o motivo é um só: para apoiar as suas atividades. Existem muitos espaços virtuais na internet que falam de ateísmo, e a ATEA tem os seus, além do site, um Twitter e uma concorrida página no Facebook. Mas a ATEA não é um site, assim como não é uma página do Facebook. A ATEA é uma instituição com ações e necessidades no mundo real, que são os objetivos fim da entidade. Nossas atividades online não têm o poder de contribuir de maneira realmente significativa com a laicidade do Estado ou com o fim do preconceito. O Facebook, Twitter e o site da ATEA são apenas vias eficientes que a instituição tem para se comunicar com ateus e agnósticos, associados ou não, e os mais de 100 mil fãs que conquistamos no Facebook e outros 8 mil no Twitter mostram que essa política tem sido extremamente eficiente. Apoiar a ATEA tem pouca ou nenhuma relação com atividades online. Apoiar a ATEA significa fortalecer a instituição para que suas demandas tenham mais força junto à sociedade, particularmente a defesa de um Estado verdadeiramente laico e a luta pelo fim do preconceito e da discriminação contra ateus. Se você quer ver progresso nessas causas, junte-se a nós. A maneira mais simples de participar é se filiando à entidade, o que se faz rapidamente através do site. Com esse gesto simples, nossa base de associados aumenta, a ATEA se torna mais representativa e nossas demandas ganham força junto à sociedade e junto aos poderes públicos. Aqueles que desejarem apoiar a entidade e suas causas de maneira mais efetiva podem fazê-lo financiando nossas atividades, através de contribuições esporádicas ou regulares. As lutas judiciais que enfrentamos exigem a contratação dos melhores profissionais de mercado, porque são extremamente impopulares. O enfrentamento desses problemas deve ser feito com seriedade e aplicação intensiva de recursos humanos e financeiros, se quisermos fazer alguma diferença. Em poucos anos de existência, a ATEA já conseguiu realizações importantíssimas, tendo à disposição uma quantidade ínfima de apoio de simpatizantes e voluntários. Imagine o que poderá fazer com a ajuda de uma parcela maior dos milhões de ateus que existem no Brasil. Você pode fazer a diferença e fazer história conosco. Não se omita. Associe-se e contribua com a ATEA.
porque juntos somos fortes. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos clicando nos botões abaixo. Para associar-se, basta clicar no link logo abaixo e preencher o formulário. Obrigado por assistir.